Olá, amados irmãos. Nesse domingo comemoramos o Dia das Mães e eu quero parabenizar a todas as mamães pelo seu dia e que Deus abençoe a todas vocês. Hoje iremos meditar no livro de Isaías, no capítulo 55, do verso 6 até o verso 8. E ele diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E o nome desse profeta, Isaías, significa o Senhor salva. E o tema da mensagem dele é a salvação somente pela graça. Isaías expõe a doutrina de Cristo com tantos detalhes que chega a ser chamado de o profeta evangélico. No início do capítulo 55, o profeta fala a respeito das necessidades do homem e da sua incapacidade de lhe prover o próprio sustento, se este não vier de Deus. Nos esclarecendo também que gastamos tempo, dinheiro e as nossas energias naquilo que não edifica e que não pode nos trazer a salvação. Meus irmãos, hoje, dia 10 de maio, comemoramos também o Dia do Missionário Congregacional. Essa data é marcada pela chegada do missionário Robert Heyt Callin e sua esposa, Sarah Callin, no Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1855, fundador da Igreja Evangélica Congregacional. Robert Heyt Callin nasceu no dia 8 de setembro de 1809 em Glasgow, na Escócia. Filho de um rico empresário do ramo de chá, conheceu a sua primeira perda já aos 10 meses de vida, na morte de seu pai. Após 2 anos, a sua mãe casa-se novamente com um homem também viúvo evangélico que passa a acolher a Callin como filho. No entanto, antes que Callin completasse 6 anos de idade, passa por uma nova perda, momento este em que a sua mãe falece e a sua meia-irmã, Mary Kay, passa a assumir o papel de sua mãe, tornando-se sua conselheira, confidente e intercessora. Em sua juventude, tornou-se ateu, possivelmente por causa das suas perdas e por ser influenciado por amigos e professores a esse respeito. Aos 20 anos de idade, se forma em farmácia e cirurgia e ingressa em uma companhia marítima como médico de bordo, participando de 2 viagens, momento este em que tem a oportunidade de conhecer a Ilha da Madeira. Aos 26 anos de idade, foi chamado para atender uma senhora vítima de uma terrível enfermidade, e que ele sabia que por esse motivo ela sentia dores fortíssimas. Foi, no entanto, extremamente ministrado pela vida daquela mulher, que apesar de toda a miséria que ela passava, através de suas leituras constantes da Bíblia, tinha conquistado a certeza da sua salvação em Cristo e de que o futuro que a esperava era incomparável com o sofrimento presente. Para Callin, ficou claro que todas as respostas de que ele precisava se encontravam naquele livro que aquela mulher lia incansavelmente. Callin então se converte e passa a ter uma rotina de leitura bíblica intensa. Callin se sentiu impulsionado a tornar-se missionário na China e buscou preparação com Margaret na Universidade de Glasgow para esse ofício.
mas teve seus planos frustrados devido a sua esposa contrair tuberculose na faculdade durante esse curso, sendo obrigado a procurar um clima mais ameno para cuidar da sua esposa. Então, o jovem casal viaja para a Ilha da Madeira e se estabelecem ali. E Robert começa a exercer a sua função de médico e farmacêutico, sempre pregando a palavra em seus atendimentos, e o ministério de Calley naquele lugar cresce, e por isso ele passa por grande perseguição, correndo até mesmo risco de vida. Fato esse que o obriga a fugir da Ilha da Madeira, escondido, levando aproximadamente 2.000 cristãos, fruto do ministério de Calley. Essas pessoas, elas são espalhadas pelas colônias inglesas e indo parar, inclusive, nos Estados Unidos. Já em 1850, ele transferiu-se para Beirute, atuando como médico e evangelista naquele lugar. E em janeiro de 1852, a sua esposa, Margaret Crawford, ela morre vítima da tuberculose. E então ele conhece a dona Sarah, eles se casam e iniciam uma viagem para visitar os amigos madeirenses, indo parar na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, ficando por lá de 1853 até 1854. Nesse período, Calley teve a oportunidade de ler o livro do missionário Daniel P. Kinder, que era intitulado de Reminiscência de Viagem e Residência no Brasil. Fato esse que o incentivou a embarcar para o Brasil em 9 de abril de 1855, desembarcando aqui no nosso país, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10 de maio de 1855. Calley nunca chegou até a China. Para os olhos humanos, pode parecer que seu investimento de dinheiro e tempo foram frustrados. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e Calley teve a oportunidade de aqui, no nosso país, fundar a mais antiga igreja totalmente brasileira. E, meus amados, hoje nós vivemos esse afastamento social por conta dessa doença, que tem causado tantas mortes, e a população encontra-se assustada. O comércio está fechado, pessoas estão perdendo dinheiro, estão perdendo seus empregos. Muitos tentavam levar uma vida à parte de Deus, elaborando seus planos e colocando em prática aquilo que eles tinham como melhor para si. E aí, de que adianta todo esse dinheiro? De que adianta tantos planos? Já que todo o dinheiro já não pode ser mais gasto. E precisamos ficar reclusos em nossas casas. Pessoas estão perdendo as suas vidas sem poder concluir seus próprios desejos. Mas os nossos planos, meus amados, precisam estar alinhados com os planos de Deus e sermos sujeitos à sua vontade. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A necessidade da busca para o Senhor tem ficado notória em nossas vidas, e no verso 6 que nós lemos, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra está dizendo, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Essa busca não é para algo que está perdido ou algo que está oculto. Deus está, meus amados, se revelando para nós diariamente, através da natureza, através dos nossos livramentos, através da nossa própria vida. E Ele está sempre ao alcance da nossa voz. Não é o homem que vai até Deus, mas é Ele que vem a todo momento ao encontro do homem
para resgatar a sua criatura, dando-lhe uma nova oportunidade de desenvolver uma comunhão com Ele mesmo. Deus se revelou na vida de Karen de uma forma particular. Quando ele atendia aquela senhora, ele não conseguiu entender como ela estava doente, com dores, e só possuía o mínimo necessário para seu sustento. Mas mesmo assim, ela tinha tanta alegria e paz. A partir daquele momento, Karen passou a ter uma leitura constante da Bíblia para que pudesse entender e conhecer a Deus, e a sua vida foi transformada a partir daquele momento. Essa transformação em nossas vidas tem que ocorrer de uma maneira particular e profunda, para que sejamos mudados e transformados de dentro para fora. A palavra de Deus nos diz, em Salmos 144, verso 4, que o ser humano é como um sopro, e a sua vida é como a sombra que passa. Então, meus amados, a brevidade de nossa vida tem sido cada vez mais notória. E nos traz a realidade de que essa busca a Deus e esse clamor pela sua misericórdia tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Não há mais tempo para esperar. No verso 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A palavra ímpio no original tem também o sentido de culpado diante da lei. E a única maneira do homem se achegar verdadeiramente a Deus é reconhecendo a sua natureza, reconhecendo quanto ele é pecador e a necessidade que paira sobre todos nós de recebermos a sua graça. Essa graça que é um favor imerecido que somente o próprio Deus pode nos dar. E eu quero te fazer nesse momento uma pergunta. Quem você é? E eu quero saber não aquilo que está escrito na sua identidade, e nem quais são os seus títulos, pois várias pessoas possuem os mesmos nomes e as mesmas capacitações. Eu estou perguntando nesse momento, quem você é? O que te faz único na presença de Deus? Quem é que Deus, aquele que pode sondar os corações, vê em você? Será que Deus tem se agradado com o que Ele encontra em nossas vidas? Será que Ele tem se agradado com o que Ele encontra em nossos corações? Será que eu tenho espelhado quem Cristo é em minha vida? Meus irmãos, os nossos caminhos são trilhados através das nossas escolhas. E as nossas escolhas revelam o nosso caráter. Por isso precisamos abandonar os nossos caminhos e começar a seguir os caminhos que Deus tem para nossas vidas. No verso 8 que nós lemos, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E o homem faz tantos planos, traça estratégias, maquina a execução de suas metas, mas de que adianta tudo isso se não temos o poder de acrescentar um segundo sequer a nossas vidas? Vemos a história da vida de Kali, que sonhou, planejou, se preparou para ser um missionário na China, e aprove ao Senhor que ele viesse para o Brasil fundar uma igreja aqui. Hoje estamos vendo tantas pessoas que haviam feito os seus planos, que estavam seguindo os seus próprios caminhos, e com esse vírus se alastrando, todas as estratégias traçadas foram desfeitas. Precisamos então aprender a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E isso jamais será possível se não houver uma prática diária de oração e de leitura da palavra de Deus,
para que possamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E para concluir, esses 3 versículos falam sobre busca, arrependimento e mudança de vida. Não há mais tempo, meus irmãos, para perdermos. Precisamos ter uma consciência de que em nós não há nada que mereça ser salvo. E essa consciência que deve trazer sobre nós um coração quebrantado na presença de Deus. E somente assim poderemos realmente nos arrepender dos nossos pecados e aceitar a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Pois é dessa forma que os nossos caminhos serão alinhados com a vontade de Deus, para que possamos, então, como diz na segunda parte do livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu peço a Deus que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações durante essa semana e possamos meditar nela para que tenhamos uma postura diferente da que levávamos anteriormente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.